Boa noite, André. Boa noite. Tudo bem, chefe? Você me ouve bem? Ouço muito bem. Coisa Boa boa, noite a chefe. todos, né? A gente teve um probleminha para gravar a última live, né? Então a gente vai começar, né? A gente combinou de começar dando uma síntese bem breve do que é o transtorno obsessivo compulsivo, para logo em seguida, sem enrolação, ir direto para o tratamento desse transtorno, né? Então, pessoal, desculpa a minha voz, que eu estou me recuperando de uma virose, né? Então, basicamente, o transtorno obsessivo compulsivo, ele afeta aproximadamente 2,5 a 3% das pessoas em algum momento, né, da sua existência. Quer dizer, é um transtorno muito frequente, né? E ele tem uma característica, ele tem um início precoce nos meninos, ele começa mais cedo, tem uma idade de início média aos 10 anos de idade, e nas meninas em torno de 19 anos. E o diagnóstico inicial, o início dos sintomas após os 35 anos é raro, né? O transtorno obsessivo compulsivo, quem tem muita vergonha dos sintomas que tem. E essa é uma das razões, né, o estigma, para que o tratamento demore, o diagnóstico e o tratamento demore mais de uma década, às vezes. Via de regra, e via de regra, esses pacientes procuram o tratamento não com a deixa, digamos assim, inicial do toque, mas por estarem deprimidos, por terem outro transtorno, terem um transtorno bipolar, ou ter qualquer outro quadro, né? E também nós falamos que o que eram obsessões, né? Eram pensamentos ou imagens intrusivas que invadem a mente do sujeito, do indivíduo, e ele não consegue, ou ela, tirar da mente, mesmo reconhecendo que são absurdos, né? Esses pensamentos ou imagens. E as compulsões são atos, contagens, pensamentos repetitivos, atos repetitivos que podem até ser só mentais, que visam neutralizar o sofrimento causado por essas obsessões. Apesar do nome ser toque, o toque pode cursar apenas com obsessões, né? E nós finalizamos falando que o toque, ele existe, hoje a visão moderna do transtorno é que ele tem dimensões, né? Que quais são essas dimensões? Contaminação e limpeza, né? Quer dizer, muitos indivíduos têm um toque predominante de contaminação e limpeza. Agressão e dano, o indivíduo imagina agredindo, por exemplo, uma criança, que é um pensamento que ele jamais faria, né? E aí ele tem atos mentais ou até motores para neutralizar esse tipo de pensamento, né? Nós temos ordem, simetria, contagem e arranjo, né? Que o indivíduo até tem sintomas corporais, né? De que ele tem um desconforto físico, que ele tem que ajeitar, ordenar, arranjar objetos para poder não se sentir, poder aliviar esse desconforto físico. Né? Outra dimensão são temas proibidos, tabus religiosos, sexuais, né? Também temos a acumulação, que pode ser um problema, e hoje é um diagnóstico à parte, né? Que pode gerar incêndios, chegar ao cúmulo do indivíduo acumular tanto objetos inúteis, gerar incêndio e ter um problema médico legal. Né? Então, essas são as dimensões do toque. Então, basicamente é isso.
que a gente discutiu na live passada, assim, um en passant rápido, né? Isso, André, deixa eu Você- só fazer uma revisão de um ponto que eu acho que vai ser útil para a parte do tratamento, né? Então, assim, a progressão do toque, ela acontece por vários motivos, né? Um deles, o indivíduo que desenvolve toque, geralmente ele tem uma característica de ser hiperanalítico, ou seja, ele analisa muito, ele dá muita atenção a qualquer tipo de pensamento lógico ou ilógico que surge na cabeça dele. Então, de alguma forma, hoje se sabe que essa atenção consciente dada a um assunto pode aumentar tanto a frequência como a intensidade do pensamento, né, do pensamento automático. E outro ponto é que sempre que ele faz um ritual, que o ritual é como se fosse uma sugestão, ele se sugere que fazendo aquilo vai evitar o problema e realmente ele vai sentir um alívio, e nós somos tarados por alívio, né? O ser humano, quando ele está com algum tipo de dor e ele tem uma opção inteligente, a opção de alívio, ele tende a ir para a opção de alívio, né? É da nossa natureza. Então ele acaba buscando nesse ritual alívio, e tudo que alivia, se repetido várias vezes, dessensibiliza, ou seja, o sujeito vai se habituar e ele vai precisar cada vez de mais rituais para ter o mesmo efeito de segurança. E aí o toque ele começa a ganhar uma proporção maior até transtornar o dia a dia e a vida do indivíduo. Claro que quem trata toque, nós já tratamos alguns casos juntos, é normal que exista uma fase de melhora e uma fase de piora espontaneamente. É como se o toque ele tivesse essas ondas e pode dar uma falsa sensação de controle para o sujeito ou de que eu não preciso de tratamento porque eu estou bem. Então, a personalidade normalmente que predispõe o indivíduo a desenvolver o toque são pessoas mais controladoras, que têm uma dificuldade grande com o próprio erro, com a falha, né? Tem essa necessidade de Perfeccionistas, né? controlar, perfeccionista, não lida bem com incertezas, que é uma característica humana, né? Se angustiar com as incertezas, mas alguns pontos, aquele sujeito é mais sensível emocionalmente, e naquele ponto é de onde pode brotar o toque. Então, normalmente, a obsessão do toque tem uma relação muito próxima com os esquemas cognitivos ou as sensibilidades do sujeito, né? Então, ele surge como uma superproteção de uma área muito sensível, né? Vamos falar um pouco mais disso no tratamento. André, é isso. Eu queria lhe convidar para iniciar esse bate-papo sobre o tratamento do toque, e Certo. aí depois eu volto. Vamos lá. Então, a gente começa com. Quando a gente fala do tratamento do toque, a gente fala sempre do tratamento combinado, né? Farmacológico e com terapia cognitivo-comportamental, né? O que é que nós temos de tratamento farmacológico, né? As drogas de primeira linha para o tratamento do toque são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina em altas doses, em doses bem maiores que a gente usa muitas vezes para tratar a depressão, do que usadas para tratarem a depressão. Né? Essas medicações, juntamente com a terapia cognitivo-comportamental, alivia satisfatoriamente os sintomas em até 60% dos indivíduos com toque, né? E é claro que essas medicações existem outras estratégias farmacológicas, né? Quando o paciente não responde aos inibidores seletivos de recaptura de serotonina, há outras estratégias. Por exemplo, associar um antipsicótico atípico, trocar por clomipramina, que é um antigo antidepressivo que tem uma eficácia extraordinária para o toque quando este não responde, né? E todas essas estratégias farmacológicas têm que ser discutidas com o paciente, né? Para tentar entender, né? Tentar entender
quais são os riscos e benefícios que o paciente topa passar, né? Então, é uma decisão compartilhada na medicina, né? E o paciente que tem toque e transtorno bipolar, ele, por exemplo, você usa o tratamento do transtorno bipolar e usa o inibidor seletivo de recaptura de serotonina, né? Juntamente com o estabilizador do humor, né? Vigiando, claro, possibilidade de virada hipomaníaca ou maníaca, né? Respondendo a uma pergunta que foi feita aqui. E outros tratamentos, né, mais invasivos são possíveis, e são quando o toque é refratário, né, não responde à combinação de drogas, múltiplos esquemas farmacoterápicos, junto com a terapia cognitivo-comportamental intensiva já, que eu vou lhe perguntar, né? Você descrever, né? Você é um expert nessa área. A gente chega ao ponto de ter que usar estratégias de neuromodulação, tanto não invasiva, né? Que é a estimulação magnética transcraniana de repetição, é a estimulação elétrica transcraniana, ou até mesmo psiquicirurgia ablativa dos gânglios da base, que é o que forma os hábitos humanos, né, e que está hiperativo no toque, né, esse circuito que vai do córtex pré-frontal atrás da nossa teste, até os gânglios da base, não há uma inibição adequada e pode ter cirurgia ablativa para casos extremos, né? Mas esses são o arsenal que nós temos na parte psiquiátrica da questão, né? E eu queria perguntar ao Ciro, como é uma terapia, eu sei que tanto, independente da modalidade terapêutica, tudo começa com a psicoeducação. Então eu queria que você, né, o toque é essencial à psicoeducação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ótimo, André. Chefe, assim, o caso de toque são bem diferentes um do outro, tanto em conteúdo como em formato, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha mesclando estratégias de uma linha cognitiva com estratégias comportamentais. E para cada caso, se desenha um tratamento. Não existe uma fórmula para nenhum caso, quanto mais para o toque. São casos tão diferentes um do outro, né? Então, assim, alguns casos nós focamos mais na parte cognitiva, outros mais na parte comportamental. Depende muito também da história de vida do sujeito, o quanto ele já se trabalhou. Alguns pacientes já chegam bem terapeutizados, né, com nível de entendimento e de racionalização muito elevados, e aí já pulamos algumas etapas e partimos para um método de mudança mesmo do toque, né? Então, a psicoeducação, ela é a base de todas as terapias de qualquer caso, na terapia cognitivo-comportamental, que é a nossa especialidade. E a psicoeducação nada mais é do que educar, ou seja, dar conhecimento ao paciente, que seja um conhecimento que tenha a função de terapeutizar, de gerar resultados na terapia. Então, não é simplesmente indicar um livro, um filme, é você ter a cautela de personalizar aquela informação para aquele caso. O paciente de toque, por ele ter um perfil de um ansioso obsessivo, é um paciente que uma palavra maldita pode gerar nele uma crise e a evasão da terapia, né? Então, tem pacientes muito sensíveis, e às vezes você passa um filme, um livro, e é mal interpretado. Então, a psicoeducação, ela vai explicar o básico, né, como a cabeça dele, como um ser humano reage às coisas. É importante ele entender essas duas fases da reação humana, né, a fase automática. Nós somos animais que precisamos ser rápidos e inteligentes. Só que a rapidez deve vir antes da inteligência. Então, essa primeira fase da nossa reação, que a gente pode chamar de o automático, né, ou uma reação impulsiva, ela é bem controlável.
Então é bom ele entender o que é que vai vir, o que é que não tem como controlar, e ele tem que se preparar e dedicar a energia dele na área que dá para fazer alguma coisa. Então, esse primeiro impacto do automático na nossa vida, essa primeira fase, a fase 1 da reação, ela é blindada, ou seja, se a gente bater de frente nela, com questionamentos, evidências, não tem muito resultado. A melhor coisa a se fazer com essa estrutura que é blindada é tirar dela a comida dela e deixar que ela afunde, né? Então, assim, seria uma explicação no nível mais didático, mas seria mexer na área onde somos livres, né? Não, tirar tudo que reforça esse automático para esperar que ele afunde no grande balde dos padrões, né? E que ele fique lá no fundo. Lembrando que É, todo ritual, né, todo padrão, ele afunda, mas ele pode retornar, né? Como um alcoólatra, como ele pode retornar. E o sujeito, pelo resto da vida, ele tem que saber que ele tem que estar atento a não, vamos usar uma palavra, a não brincar com ter superstições naquela área ou pequenos rituais, porque pode vir um super padrão. Você ia falar, André? é porque a psicoeducação no toque, por definição, a psicoeducação deve incluir os familiares. Mas no toque existe um fenômeno, né, bem descrito na literatura e na nossa prática, que é a acomodação familiar, né? Que é quando os cônjuges ou os pais se envolvem nos sintomas do paciente. Por exemplo, uma paciente que tinha mania de limpeza, a questão da limpeza e contaminação, e que a mãe lava diversas vezes as calcinhas da paciente, as roupas íntimas da paciente, né? Então a mãe, ela é um reforço positivo ao transtorno, né? Então a importância de incluir os familiares nessa psicoeducação, né? Para ter melhor resultado, E né? normalmente, André, diante de uma pessoa que nós amamos ou temos carinho, é difícil ver a pessoa sentindo uma dor forte, pedindo nossa ajuda e a gente não puder ajudar, né? Então, muitas vezes, os familiares cedem para gerar esse bem-estar, mas toda vez que cede e gera esse alívio, esse bem-estar, se reforça todo o processo, né? Então, você só está jogando o problema para frente. Claro, é muito fácil para a gente falar, porque a gente não está no olho do furacão, mas a psicoeducação da família, e principalmente orientar a família na hora que as estratégias de mudança começarem a ser implementadas, é importante até para a família não estranhar os novos movimentos do paciente. É bom que a família ajude, colabore, não estranhe, né? Então, assim, eu vou fazer um desenho de famílias e estratégias de técnicas para a gente imaginar que não existe uma sequência técnica, mas existe uma grande mistura. A psicoeducação é a base, é importante o paciente entender sobre o problema dele, é importante ele entender sobre a reação humana, é importante ele entender que as mudanças devem acontecer mesmo que ele não esteja motivado ou sob muita pressão. O melhor momento de tratar toque não é na crise, o melhor momento de tratar o toque é quando a crise passa, mas normalmente se perde esse mobilizador que é o sofrimento. O sofrimento, às vezes, o paciente é mais colaborativo, mas ele está com o cérebro mais sensibilizado. Então vai ser uma briga um pouco mais forte, né? E a nossa função é dar para o paciente todas as estratégias e técnicas para, de forma mais confortável possível, ele poder desfazer esses padrões que ele desenvolveu durante a vida, ok? Porque quando se pensa em tratamento de toque, historicamente se pensa em exposição, né? Botar um indivíduo de frente do temor dele, disparar a ansiedade e ele ter que suportar aquilo de cara, ele ter que suportar a ansiedade até que a ansiedade ceda de forma tão repetida que ele se habitue. É um tratamento que tem sua eficácia, mas é um tratamento que hoje existem várias outras estratégias que geram menos dor e que são mais completas do que essa. Então, hoje a ciência, ela luta por buscar estratégias menos dolorosas, até para não diminuir a evasão e o paciente poder gerar. Então, assim, geralmente, casos de toque, você não consegue uma boa remissão dos sintomas, um bom tratamento,
só e somente só com evidências e racionalização. A maioria dos pacientes já chegam com a ideia, a maioria, de que o pensamento é irracional, que é um medo que surge. Então, assim, ficar racionalizando isso, é importante racionalizar até o ponto que aquilo já tem que pular para outra etapa. Então, é conhecer o tratamento, conhecer o que vai ser feito, entender o que tem que ser entendido e partir para a briga. Quando a gente fala em partir para a briga, se fala em 2 modos de terapia. Esperar que o toque aconteça para eu impor minha nova reação, ou tentar provocar o disparador do toque. E parece uma ideia até sádica do terapeuta, e não é. Na verdade, quando você provoca arbitrariamente, de forma voluntariosa, um disparador, ele normalmente solta um automático muito leve, muito afilhotado, muito pequeno. Então, assim, a forma menos dolorosa de se mudar um padrão é você se preparar tecnicamente, se sentir seguro e, de forma muito bem controlada, até dentro da terapia, fazer algumas provocações dos disparadores para somar uma sequência de vitórias. Parece muito mecânico, mas na terapia isso acaba fluindo. Então, André, o automático... Eu só queria acrescentar depois a terapia, né? Porque a terapia cognitivo-comportamental, ela não é disponível em todos os lugares, né? Infelizmente. Claro. Né? E nós temos hoje estudos, né, mostrando uma eficácia, claro, com menor adesão, né? Tem sido feito esforços para aumentar a adesão, terapia pela internet, né? Com um terapeuta ou sem um terapeuta, né? Para o toque. Perfeito, Queria André. que você comentasse. André, eu vou finalizar aqui só um raciocínio, e aí nós entramos nesse, tá bom? Então, assim, após a psicoeducação, que aí pode ser feito pela internet, você pode usar apresentações, você pode enviar documentos em PDF para o paciente, pode enviar vídeos, áudios. A vida digital, ela trouxe essa vantagem da gente poder antecipar informações para o paciente e ele aproveitar melhor ainda o tempo na terapia. Isso foi um grande pulo, né, da terapia online. Então, depois que a psicoeducação está bem feita e o sujeito já está ciente de que ele tem estratégias, cria-se uma ideia de partir para cima. Mas quando o paciente estiver confortável com isso. Não tanto, mas a gente consegue. E aí se inicia com uma breve racionalização. Por que a palavra breve? Porque a racionalização, se extensa, ela pode alimentar o assunto na cabeça do indivíduo. Então, é uma racionalização de identificar. É um paradoxo. É importante o paciente fazer uma lista de situações que ele acredita que vai disparar obsessões. É importante ele ter conhecimento desses disparadores, né? De eventos que costumam acordar o toque. Então, quando ele começa eu vou falar, claro, por cima, quando ele começa essa exposição, essa experiência de provocar, ele faz essa breve racionalização identificando, essa é uma situação que minha cabeça não funciona bem e eu não vou confiar nela. Então, assim, a grande sacada da evolução humana é você saber onde sua cabeça não é muito confiável nas sugestões ou nos automáticos. Isso não é fraqueza, é simplesmente humildade de dizer, nessa área eu tenho um padrão que eu não devo confiar muito na minha cabeça. É importante começar por aí. Ou identificar, existem memórias que estão afetando a minha forma de ver essa situação, a minha forma de perceber esse evento. Está, de alguma forma, inconscientemente tentando confirmar algo que eu já acredito sobre mim, sobre a vida, sobre as circunstâncias? Será que minhas sensibilidades emocionais estão sendo atacadas ou ameaçadas que justifica, assim, uma distorção de pessimismo e exagero? Até que ponto a minha vontade que eu estou sentindo agora, na hora da crise, é uma vontade legítima minha ou uma vontade da minha cabeça do momento? Então é importante, às vezes, separar o que é vontade automática do momento de uma vontade legítima do sujeito.
Porque na hora, a vontade dele vai ser o alívio. E antes do momento, a vontade dele vai ser o tratamento. Então, essa vontade pode ficar um pouquinho incoerente, assim como a lógica dele. A inteligência, ela não é nossa. A inteligência, eu brinco, é um serviço. É um serviço que trabalha para os nossos projetos de vida, mas ele dedica, ele tem um cliente principal, que são as demandas do cérebro, a fome, o desejo, o tesão, a raiva, a ansiedade, a depressão. Todas essas demandas emocionais maiores sequestram a razão, o raciocínio, para resolver essa demanda. E depois que essa demanda é resolvida, parece que a inteligência é cuspida do cativeiro e o sujeito toma conta do que fez e se arrepende. Então, assim, nós não podemos esperar que a razão, a inteligência daquele indivíduo, na hora de uma crise de toque, esteja aberto a nos ajudar muito. O ideal para casos de toque é preparar o sujeito e predeterminar como ele vai reagir quando aquilo for disparado. É melhor do que arriscar, deixar ele na hora decidir o que fazer. O ser humano é um bicho, André, que pode predeterminar suas ações. Isso é importante para nós. Né? Então, assim, na hora, a minha inteligência não vai estar muito do meu lado. Eu vou predeterminar o que eu vou fazer autoinstruções, que são ordens duras, firmes, inflexíveis do que eu vou fazer. Né? Entenda, sempre que eu abrir para uma negociação racional, a chance do impulso ganhar é muito alta. Então, aquela frase de não negocie, faz, não pensa, faz, é uma frase baseada nessa teoria da autoinstrução, essa ordem dura que os técnicos usam em times, né, essa firmeza, essa certa grosseria que faz com que a atenção do cérebro se volte para lhe ouvir. Saia daquele redemoinho obsessivo, ruminante, e lhe escute. E aí surgem as técnicas supressivas, são técnicas que algumas pessoas podem ter algumas ressalvas, mas são técnicas, se bem feitas, muito eficazes, que são ensinar o paciente que a árdua tarefa no toque, de ele conseguir suprimir ou desprezar ou tirar o foco daquele pensamento. Não é simples, é uma técnica de médio prazo. Ou seja, o paciente, depois de dias ou semanas, ele vê sim uma redução de frequência e intensidade das obsessões, mas não é uma técnica de efeito imediato, rápido. A supressão cognitiva, junta com todas as outras técnicas, é muito bem, para mim é imprescindível com resultado bom em toque. E aí, claro, vem distração para ajudar essa supressão, né, para ocupar esse vazio deixado pela supressão, e fisiopostura, ou seja, tudo isso influencia. Só para finalizar aqui a minha explicação, depois que uma emoção entra e começa a ciclar em nós, um automático é ativado e ele fica ciclando em nós podemos sim fazer movimentos para que esse ciclo seja interrompido o mais breve possível. E um desses movimentos é construir um contexto, tanto interno como um contexto externo, que seja uma estimulação opositora ao que eu estou sentindo. Então, se o sujeito se preparar, tanto a fisionomia, postura, atividades, estímulos ambientais, que isso aí já é trabalhado há mais de 150 anos em dessensibilização sistemática, né? Utilizar estímulos prazerosos, existe uma série de estratégias que podem ser preparadas para que esse indivíduo não tenha que sofrer durante essas exposições e essas vitórias da nova reação. E aí tem as estratégias comportamentais, que são muitas, mas a junção de tudo isso, bem explicado, bem treinado, torna o tratamento de toque algo possível. Não é rápido, depende do paciente, e o paciente já vem com uma bagagem muito grande terapêutica e ajuda bastante. E tem pacientes que negam que tenham toque, então se demora um pouco mais. André, chefe, na minha parte de terapia cognitivo-comportamental, hoje eu quis dar ênfase a uma parte menos falada, que é dessa parte de estrutura técnica, né, essa combinação de técnicas. Mas a TCC é uma terapia muito indicada, existem outras, né, a terapia positiva, tem as terapias cognitivo-comportamentais, de maneira geral, são muitas. Todas têm sua particularidade, funcionam melhor em determinados tipos de toque.
Mas, chefe, é isso. Eu queria lhe ouvir também em relação à psicoterapia. Você é um colega, É. psicoterapeuta cognitivo-comportamental. E aí a gente vai finalizando o Eu, assunto. eu acredito que até para ter adesão à terapia, a farmacoterapia pode ser muito útil no início, a psicoeducação, né, como nós comentamos, né, trabalhar a acomodação familiar. E eu gostaria de enfatizar que antes se pensava que a estímulo e prevenção de resposta, né, era um mecanismo de mera extinção. Não, hoje a gente sabe que novas memórias são formadas e que são novos circuitos, neurocircuitos cerebrais que são formados quando o indivíduo é exposto às várias técnicas de terapia cognitivo-comportamental, em especial a exposição e prevenção de resposta no toque, isso é bem demonstrado, né? Então era Isso. basicamente isso que eu queria complementar e eu acho que nós conseguimos abordar. Fiquei Mas, muito André, feliz antes com a da gente live terminar, e eu queria que você falasse do que há de promessa em tratamento, né? O que se tem à vista para um futuro breve do tratamento do toque. são as estratégias de neuromodulação, né? Tanto invasiva quanto não invasiva para os casos refratários, né? E basicamente é isso que está sendo mais investigado no momento. Mas a evidência ainda é limitada. Né? Ainda é limitada, é uma promessa, mas é uma grande promessa. Né? E eu acho que vocês podem ter certeza que tanto eu quanto o Círio estaremos disponíveis no Direct para esclarecer dúvidas que não foram respondidas nessa live, que é impossível esgotar um tema tão amplo numa live, mas eu acho que, de um modo geral, eu estou satisfeito com o nosso trabalho. André, chefe, obrigado por mais aí uma parceria nessa maratona. Vamos. Mantivemos nossa promessa de uma live mais enxuta, né? A live, a última, eu não consegui salvar devido a algum problema técnico na plataforma, mas essa eu vou torcer que dê certo. E dando certo, estará no canal Psico Inteligência, nas plataformas de vídeo e áudio, e no canal que o André também gerencia. Eu queria que você falasse um pouco mais do canal, André. Antes de mais É o nada, queria can... agradecer a todos, né? Em breve estaremos de Claro. volta. Hoje temos uma pincelada no assunto, é um assunto abrangente. E André, mais uma vez, chefe, brigadíssimo. Até o Eu próximo também te projeto agradeço junto. muito. É o canal da saúde mental, pessoal, que é tanto o Instagram quanto o e-mail, canal da saúde mental@gmail.com. Estou disponível. Quanto o YouTube, canal da saúde mental no YouTube. Então, foi um prazer trabalhar com o Ciro mais uma vez, que além de ser um psicólogo que a gente admira muito, é um grande amigo, né? E eu tenho, na minha vida, eu tenho tido essa grande honra, esse grande prazer de poder trabalhar com amigos, né? Que o trabalho passa sem a gente sentir. Essa live passou, eu garanto a vocês que eu nem senti ela passando. Que bom, André. Chefe, melhoras aí de saúde. E em breve a gente se vê. Tá Um ótimo, abração a tudo de todos e uma bom. boa semana. Até mais, tchau, Tchau. tchau.